por muitos anos da minha vida, eu lutei contra essas ideias, eu lutei contra a predestinação, que eu vou falar na semana que vem, no próximo programa, daqui 15 dias, nossos programas serão quinzenais daqui para frente, até que eu esteja no Brasil outra vez, em condições melhores de continuar. Então, eu lutei muito contra essas ideias, porque eu tentava encaixá-las racionalmente. Mas se eu quiser encaixá-las racionalmente, eu vou dizer ou que Deus não tem poder, ou que ele é mau. Então, eu prefiro ficar com as declarações bíblicas e dizer: Deus age em todas as coisas. Nos atos bons dos homens bons, nos atos bons dos homens maus, nos atos maus dos homens bons, nos atos maus dos homens maus. Em todas as coisas. Ele age sempre para o bem, sempre buscando a sua glória e exaltando assim a sua soberania. É isso. Se nós tivermos agora o Felipe conosco, nós podemos ver algumas perguntas, se tiver. Felipe, você está online? Está tudo certo aí? Sim, pastor. Opa, achei que você tinha sumido. Então tá bom, Felipe. A gente já demorou um pouquinho mais do que o normal hoje, né? Até porque o assunto, de fato, é complexo. Mas se tiver uma ou duas perguntas, a gente pode ainda responder antes de fechar aqui a nossa apresentação. Sim, o senhor matou muita pergunta, aliás, acho que quase todas. Mas tem uma interessante aqui, do Leonardo Ribeiro. Ele diz: o que o senhor pensa sobre a tentativa de conciliar a soberania divina e a liberdade humana encontrada no molinismo e a sua doutrina do conhecimento médio, defendida atualmente por William Lane Craig? Sim. É uma pergunta que demandaria tempo maior para poder responder isso. Eu acho que não é uma solução. Não é uma solução porque, em última instância, no meu entendimento, tira de Deus o controle, né? É um caminho intermediário do arminianismo. Tanto o arminianismo como o calvinismo, eles podem ter a tendência de irem a extremos, né, ou de tentar encontrar caminhos intermediários para tentar explicar. Mas, no meu entendimento, não faz justiça a esses textos bíblicos, porque não é meramente um conhecimento médio. O que Deus está dizendo nessas passagens que nós lemos é que ele fez, é que ele trouxe Nabucodonosor, ele trouxe o rei da Síria, né? Ele agiu, eu ainda podia ter citado vários casos, como Jeroboão, como Roboão, aquele terrível caso de Absalão. Qual o caso de Absalão? O Absalão, quando ele deu o golpe de estado no seu pai Davi, ele, para se fazer odioso ao pai e para mostrar que não tinha respeito pelo pai, ele seguiu o conselho de um dos seus conselheiros e se deitou com as concubinas do seu pai no meio de Israel, diante de todo Israel, para que todos vissem que ele era totalmente odioso ao seu pai. Então, um ato dele, claro. Mas tudo isso aconteceu porque o próprio Deus havia dito que aconteceria. Quando Davi pecou com Betseba, Deus falou para ele o quê? Através de Natã: o que você fez escondido, eu farei com você à luz do dia. Tomarei tuas mulheres e passarei o teu próximo. Ou seja, quando Absalão, anos depois, se deita com as concubinas de Davi no meio de Israel, ele está cumprindo aquilo que Deus decretou lá atrás, anunciou lá atrás que aconteceria. Aquilo não foi um mero conhecimento, aquilo foi uma determinação de Deus. E, ao mesmo tempo, não eliminava a total responsabilidade de Absalão. Absalão, quando fez aquilo, não fez obrigado, ele fez porque quis. Ele fez por causa da maldade do seu próprio coração. Mas não deixou de fazer, ao mesmo tempo, aquilo que Deus havia determinado. Certo, reverendo. Tem mais uma pergunta aqui do Wesley Correia. Ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: existem textos e mais textos discordando da visão calvinista do tema de hoje. Talvez o principal deles, ao meu ver, seja a passagem em Mateus 23:37. Alguns alegam que a vontade de Deus é frustrada nesse texto, pois ele queria e Israel não. Como interpretar a passagem? Isso, então, a passagem que inclusive mencionei, né, usando o texto de Lucas
o aspecto preceptivo da vontade de Deus, ou o aspecto de desejo da vontade de Deus, nesse texto é sim contrariado, é sim quebrado. E os calvinistas não negam isso, não fogem disso, não os tradicionais. O pessoal que é hiper, né, ou super, ultra calvinista vai negar esses pontos. Mas o calvinismo tradicional não nega isso. Ele diz, sim, esse aspecto da vontade de Deus é um aspecto preceptivo, ou é um aspecto de desejo, e ele pode ser sim contrariado, ele pode ser sim quebrado. O que não pode ser quebrado, contrariado, é o seu decreto. E no seu decreto, ele não determinou que toda Jerusalém, ou Israel, fosse salvo naquele momento. Reverendo, só mais uma, se o senhor me permitir, Sim, do vamos lá. Fábio Fernandes, que é uma das mais votadas também, até por isso que eu estou querendo fazer. Ele diz que Sim. o pastor explique sobre o Salmo 139:16, que diz que todos os seus dias já estavam descritos e determinados. Isso quer dizer que até os seus pecados cometidos estavam determinados? Desde já agradeço. Deus abençoe. Esse salmo é extraordinário, é fantástico. Ele me dá a oportunidade de falar de algo que, para mim, é muito tocante. Para mim, funciona muito em termos de glorificar a Deus. Eu sei que talvez não vá funcionar para outras pessoas que querem uma resposta mais ou, né? Sim ou não, querem uma resposta ou isso ou aquilo. Mas sim, o salmo está dizendo que no livro dele foram escritos e terminados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então ninguém, o único que morre na véspera é o peru, né? Porque morre na véspera do Natal. Todos vão morrer no dia em que Deus determinou que eles morram. Ou seja, a nossa história é um livro que tem início, desenvolvimento e fim. É assim que funciona. Então, um livro, é isso que o texto diz no Salmo, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Portanto, é um livro que tem início, meio e fim. A história termina quando termina o livro. Tudo foi escrito lá. Tudo foi escrito lá. Todos os meus atos, inclusive os meus pecados. Sim, todos foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Esse é o lado da soberania de Deus que eu não posso negar, porque se eu negar, eu estou negando quem é Deus. Qual o outro lado? O meu. O da responsabilidade humana e da liberdade humana. Eu também estou escrevendo um livro com a minha vida, com os meus atos. Algumas coisas eu influencio mais diretamente, outras coisas acontecem e eu não tenho grande influência. Eu não pedi para nascer, não escolhi onde nasci. Tem uma série de situações na vida em que o barco nos leva. Mas nós temos condições de mexer algumas coisas, nós vamos fazendo opções aqui, decisões lá, e elas vão norteando a nossa vida de acordo com essas decisões. Quando você decide casar com alguém, quando você decide, isso muda completamente a sua vida, ou define, vou fazer muda, isso define completamente a sua vida daí para frente. O ponto é que eu também estou escrevendo um livro. E um dia eu escreverei a última página desse livro. Ou seja, eu vou morrer. Eu escrevo a última linha, fim, morri. Legal. Aí eu tenho o livro que eu escrevi. Eu olho e tenho acesso. Só então eu terei acesso àquele livro que Deus escreveu. O que é que eu descobrirei? Que eles eram idênticos. Linha por linha, vírgula por vírgula. Nada fugiu do que Deus havia determinado. Mas nada que eu fiz foi por coação. Foi por obrigação. Esse é o grande mistério da providência. É o grande mistério do concursos, da concorrência. São duas paralelas, né? Alguns até usam o exemplo da física para mostrar isso. Duas paralelas que se encontram lá no infinito. A vontade humana, a vontade divina. Elas parecem, em algum momento, se chocarem, mas, na verdade, Deus conduz todas as coisas para o seu supremo e grande propósito. Então, isso não é fatalismo, entendeu? Eu não tenho que pensar assim, se naquele livro estão escritos determinados todos os meus dias, então tiver que ser, será, né? Isso não é fatalismo. Por quê? Porque eu também estou escrevendo esse livro com todas as minhas atitudes. Mas no final, eu verei que há apenas um livro. Porque os dois são um só. No grande e soberano propósito de Deus, para que ele seja glorificado através da minha vida e de todos aqueles que nasceram de novo. E também dos que não nasceram.
porque tudo contribui para a glória de Deus.